É, pessoal, hoje é dia de novidades de Superman Legacy, porque teve um site da internet, Hollywood Reporter e o Deadline, que começaram a jogar nomes de pessoas que participaram dos testes de audiência para o Superman. E não só Superman, Lois Lane e Lex Luthor. Tá formando o casting de Superman Legacy. E o James Gunn viu a matéria e não quis desmentir ela. Ou seja, é pra valer mesmo. Os nomes que a gente vai falar aqui podem ser os nomes de pessoas que vão estar no filme. E olha, tem alguns nomes aqui que algumas pessoas vão adorar e outras pessoas que já não vão gostar tanto assim. Porque assim, ó, David Corenswet, que é um dos favoritos entre os fãs, ele tá cotado nessa lista, tá bem. Agora, outros nomes como Nicholas Hoult acaba dividindo um pouco mais. Vamos comentar todos esses nomes aqui no vídeo. Beleza, esses são os assuntos do vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E beleza, vamos começar com um assunto quente que tá todo mundo querendo discutir, Superman Legacy. Todas essas informações que a gente vai falar do elenco veio do site Hollywood Reporter, que se vocês lembram bem, Hollywood Reporter no ano passado tinha dado várias informações sobre a questão do novo DCU, do James Gunn. Eles são pessoas muito bem informadas dentro da Warner. E se eles fizeram uma matéria escrito exclusivo e eles jogaram nomes nessa matéria, é porque provavelmente toda essa matéria é verdadeira. E a situação do elenco do Superman Legacy é que ainda está acontecendo os testes de audiência, mas quem tinha que mandar os testes de audiência já mandou, e eles já passaram da primeira etapa, eles estão indo para as próximas etapas, já começando a selecionar algumas pessoas para chamar para essa etapa. E vamos começar aqui falando dos nomes que a matéria diz que foram os mais bem avaliados, os que estão sendo cotados para o Superman. David Corenswet, que é o famoso casting dos fãs, já tem várias fanarts do David Corenswet como Superman. Ele apareceu recentemente num filme da produtora, aquela A24, que ele faz um personagem que tem uma vibe muito forte de Clark Kent. E desde então, muitos fãs observaram que talvez ele fosse fazer um Superman perfeito, já que ele consegue passar esse espírito de Clark Kent. E como o James Gunn sempre comentou, né, que o núcleo do filme é o planeta diário, o Superman / Clark, Lois Lane e Jimmy Olsen, talvez até o Perry White no meio aí, eles que vão movimentar a história. E eu entendo com isso, né, que a participação do Clark Kent nessa história vai ser muito importante. Por isso que seria tão importante ter um ator que passa uma vibe de Clark Kent clássico. Além do David Corenswet, também estão sendo cotados Tom Britney e Andrew Richardson. E assim, o Tom Britney é um ator que não fez tantas coisas pro cinema, ele focou muito mais na televisão. E eu vi essa série que tem na Apple TV, que é Invasão. Eu acho que em questão de atuação, o David Corenswet é mais ator que o Tom. Mas o Tom tem essa vantagem aí que o porte físico dele é um pouco maior. E ele também tem uma vibe muito forte de Superman, principalmente ali no olhar. Porque ele tem o famoso olhos azuis de Hollywood. O que eu acho besteira, né? Você escalar alguém só porque tem um olho azul aí é palhaçada, né? Tem que escolher pelo ator. E não só pela qualidade de atuação, e sim pelo interesse dele. Porque assim, ó, Al Pacino. Al Pacino é um dos melhores atores de todos os tempos. Adoraria ver o Al Pacino como o Perry White. Mas ele tem interesse? Óbvio que não. Óbvio que ele não tem interesse em fazer Superman. Tem que ter um nível de interesse e um nível de atuação. E nesse ponto, eu, Gabriel, pessoalmente acho que o David Corenswet tem mais, né, predicados a favor para ser o Superman. O outro cotado é o Andrew Richardson. Ele tem muita cara de Superman, é muito parecido com o Superman. E de lado, assim, você vê o queixo, assim, ele poderia ser um baita Superman visualmente falando. E claro, daí você tem que ver o nível da atuação. Porque assim, ele é um ator que veio da área do teatro, né, da Broadway lá dos Estados Unidos, musicais. E ele é muito versátil nas atuações. Muito embora não tenha participado assim de um grande projeto. E assim, esses são os três cotados para ser o Superman. Mas tem um quarto nome. Porque o Nicholas Hoult tem uns sites que estão falando que ele tá fazendo papel para ser Lex Luthor. E tem outros sites falando que ele vai ser o Superman. E aí acontece a famosa briga de insider, né? Um insider diz que um tá fazendo pro Superman e o outro tá fazendo pro Lex Luthor. Então, assim, ó, pra esse vídeo, eu vou considerar que ele fez pras duas coisas. O Nicholas Hoult é um ator muito bom, poucas pessoas lembram, mas ele era o fera lá do X-Men Primeira Classe. Era quase um dos protagonistas ali junto com a Jennifer Lawrence. E claro, o Professor Xavier também. E olha, considerando o perfil de filme que ele faz, como que ele costuma atuar,
eu acredito que ele iria aplicar para tentar fazer o papel de Superman. E não dá para esquecer que ele também foi o Nux lá do Mad Max. Que ele tava carequinha lá naquele filme. E com ele sendo carequinha, aí vamos puxar pro outro lado. Lex Luthor. Será que ele poderia ser o Lex Luthor? Porque entre os nomes que a gente tem pro papel do Lex Luthor, o do Nicholas Hoult é o único que surgiu. Outros nomes para Lex Luthor a gente não tem. Só sabemos desse. Isso é, se ele de fato, né, se candidatou para fazer o papel do Lex Luthor. E assim, ó, na minha cabeça, eu até tava esperando um Lex Luthor mais velho. Que eles fossem fazer um Lex Luthor com cara de político. E não só Lex Luthor CEO meio Facebook. Que foi a abordagem que o Batman vs Superman quis fazer. A própria escolha do Jesse Eisenberg para ser o Lex Luthor lá no BVS deixava muito claro qual que era a inspiração, né? Vamos tentar reproduzir ali o que aconteceu na rede social, que o Jesse Eisenberg fez o Mark Zuckerberg naquele filme, foi excelente, diga-se de passagem. Tentaram replicar aquilo, tentando trazer a ideia de um bilionário de CEO de empresa de tecnologia pro Lex Luthor. E assim, no papel até que era uma boa ideia, a execução não foi tão boa assim. Muito por conta do plano maluco do Lex Luthor. E eu acho que até por isso eu queria que fizessem um Lex Luthor diferente. Um Lex Luthor mais velho, pegando outros traços de personalidades da vida real que poderiam ser inspirações para um vilão como o Lex Luthor e ter esse embate do Lex Luthor com o Superman. Dele sendo uma pessoa experiente, que corrompeu o sistema ali de Metrópolis. Esse negócio de ser político é muito mais sonho meu. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, só, não é que eu desgoste do Nicholas Hoult sendo o Lex Luthor. Porque eu acho que ele poderia se sair muito bem. Porque o melhor Lex Luthor de todos os tempos não é o do Donner. É o Lex Luthor de Smallville. Tecnicamente é o Lex Luthor do Superman Animated Series, né? Mas live action é o Superman lá do Smallville. E o Lex dessa série tem mais ou menos a mesma idade que o Superman. E tem esse senso de amizade muito forte desde o início. E eles desenvolvem isso, né, pra o cara virar um Lex Luthor maravilhoso. Então a aparência do Lex Luthor e a idade não interferem em nada, né, em como que ele vai ser um Lex Luthor sensacional. O esquema do Luthor, o que ele realmente precisa ter, ele tem que ser um cara frio e que saiba manipular todo mundo. E a outra coisa é que se o Lex Luthor for de fato o vilão do filme, e ele tiver um plano do mal ali e tudo mais, o plano não pode ser tão confuso como foi no BVS. Porque a verdade é a seguinte, assim, até o Jesse Eisenberg, que fez o Lex Luthor tão criticado, o Jesse Eisenberg, que fez o Charada no lugar do Lex Luthor, que muita gente fala isso, ele poderia ter sido um Lex Luthor muito bom no papel, só que ele tinha que ter controlado mais os seus cacuetes de ator. Ele tava no overacting ali, totalmente maluco, falando com ele mesmo, e isso fugiu muito do Lex Luthor. Então é por isso, assim, ó, o Nicholas Hoult não é uma má escolha. É só que, na minha cabeça, o que eu gostaria de ver era uma abordagem diferente. Uma abordagem que nunca fizeram. Não é o que eu iria fazer, mas pode sair um negócio daí muito bom. Mas é isso daí que os insiders estavam discutindo. Não tem como saber nesse momento se o Nicholas Hoult fez o papel pro Superman ou pro Lex Luthor. O que também não quer dizer muita coisa. Já aconteceu diversas vezes de um ator fazer o papel para uma pessoa e o diretor gostar tanto daquela pessoa e colocar ele em outro papel. O Nolan fez isso com o Cillian Murphy. Tem vídeo dos bastidores dele interpretando o Batman, no teste de audiência que o Nolan fez. E no fim, ele escolheu o Bale, mas colocou o Cillian Murphy para ser o espantalho. Não tem nem como garantir que daqui a pouco não vai acontecer um negócio assim. Nicholas Hoult se candidata para ser o Superman. Aí o James Gunn vê tanto na questão da personalidade dele, na aparência dele, na questão do ator e tudo mais, que coloca ele para ser Lex Luthor. Não vamos esquecer que o Nicholas Hoult quase foi o Batman do Robert Pattinson. Ele se candidatou para ser o Batman ali na época do Robert Pattinson e ele não conseguiu. Ficou com o Robert Pattinson. A verdade é que o Nicholas Hoult é fã da DC, tá louco para fazer alguma coisa da DC, se candidato para ser Batman, se candidato para ser Superman, se candidato para ser Lex Luthor, se candidato para ser Lanterna Verde, em algum momento ele vai virar o cara da DC. E tudo vai depender de como que o James Gunn vai fazer a abordagem do Lex Luthor. Talvez daqui a pouco o Lex Luthor do James Gunn seja bem esse cara que finge ser o cara, o bonitão, o cara da vez, super CEO de uma empresa, tem uma boa relação com a mídia, dá todas as entrevistas lá, diz que é o cara, mas por trás ele pode ser totalmente do mal, fazendo experiências, criando um parasita, sem que as pessoas ali daquele universo suspeitem. Agora vamos falar das possíveis atrizes da Lois Lane, que são Emma Mackey, Phoebe Dynevor, Samara Weaving e Rachel Brosnahan. Só espero ter pronunciado tudo certo aí. E dessas quatro, a mais elogiada, segundo a reportagem,
foi a Rachel Brosnahan. Mas assim, ó, me chamou muita atenção a Emma Mackey, que é a Maeve lá do Sex Education da série da Netflix, que é uma atriz muito boa, talvez ainda não tenha tido a sua grande chance em filmes de Hollywood e tudo mais. Talvez agora seja a chance dela, mas ela também tem um perfil de Lois Lane. Enfim, essas 4 que estão sendo cogitadas, eu acho que qualquer uma delas poderia se sair muito bem como Lois Lane. Ah, Gabriel, mas o James Gunn falou alguma coisa, desmentiu? Aí que tá, o James Gunn viu a reportagem e ele disse que não iria falar nada. Ele disse que não iria dizer qual ator participou do teste de audiência ou não, porque ele entende que isso é uma coisa pro ator. Se o ator quiser falar que fez, tudo bem, mas ele como diretor, ele não vai. O que me pareceu uma declaração muito mais ética, né? O diretor do filme não precisa ficar comentando todo mundo que fez um teste de audiência. Porque depois, quando um ator for escolhido, vão ficar, ah, mas esse aqui poderia ter sido, ah, mas não foi esse aqui, ah, mas você acha esse ator melhor que esse, então... Cara, não, tudo depende na hora ali do que ele achou pro personagem. E a outra coisa muito importante é que o James Gunn disse que tem um personagem que foi escalado e que essa pessoa não faz parte do universo do Superman. E logo depois ele colocou um emoji de uma sereia. E aí, meus amigos, a teoria começou. E por quê? Esse mesmo emoji aí da princesa foi o que ele usou lá na época do Pacificador, quando ele disse que ia ter um cameo no final da temporada. E de ter feito, o cameo foi Ezra Miller e Jason Momoa. E olha a linha de raciocínio que eu vou fazer aqui. Ele quis dizer que o Jason Momoa já tá escalado pro filme e que esse Jason Momoa vai fazer o papel do Lobo. Ah, Gabriel, mas como assim? Como você chegou nessa conclusão? Bem, porque a gente imagina que o Aquaman Jason Momoa vai terminar no Aquaman 2, aí no Perdido. Mas tem essa especulação muito forte de que o Jason Momoa vai voltar no DCU. Em alguma coisa do DCU ele deve fazer. E o papel mais forte disso seria o Lobo. E quando a gente volta pra trás, o Lobo, de fato, não faz parte do universo do Superman. Entre aspas, né? Porque é tudo o universo DC. Mas ele não participa o tempo todo. Só que ele tem participações importantes no Superman Animated Series, em algumas HQs, e mais recentemente a animação Superman O Homem do Amanhã, que adapta uma HQ. E como no ano passado teve essa reunião do James Gunn com o Jason Momoa, e o Jason Momoa fez um vídeo lá, meu Deus, tô feliz da vida, não sei o quê. Foi ali, talvez tenha sido ali que ele escalou o Jason Momoa pra ser o Lobo no filme do Superman Legacy. Mas assim, ó, isso é uma especulação indo muito longe. De qualquer jeito, olha, eu aposto que Lobo vai aparecer no filme do Superman Legacy. Porque é aí que vem um outro rumor envolvendo o Superman Legacy, que é essa questão de que vários heróis da DC podem aparecer no filme. Surgiu essa informação, né, de que o filme do Superman Legacy ele já quer dar o pontapé inicial para vários personagens da DC e mostrar que esse é um universo já em andamento. Os heróis ali já estão todos estabelecidos. Talvez porque eles não queiram perder muito tempo mostrando filmes de origens para vários dos personagens que a gente já conhece a história. Então faz sentido você dizer no filme do Superman Legacy que tem um Flash, que tem uma Mulher Maravilha, que tem um Batman, e que os personagens do universo têm ciência que esses heróis existem. Eles não são tipo mitos urbanos. Talvez no máximo o Batman seja, o que eu também acho bem difícil porque já tem Robin Damian Wayne. Muito improvável que um Batman com Damian Wayne seja ainda mito urbano. Ele já deve ter se revelado pra sociedade e tal, Gotham já deve saber dele e tudo mais. Ah, Gabriel, mas é bagunça. Não, senhora, eu não acho bagunça. Mas é igual o BVS lá que mostrou vários heróis no computador do Lex Luthor lá. Ah, não, aquilo dali foi bagunça da hora. Não tem nada a ver. Eu acho que é um cenário completamente diferente. Você colocar no filme do Superman uma reportagem, rapidamente, uma citação de que o Batman tá atuando em Gotham City, que salvou a cidade, seja lá o que aconteceu lá. E aí tem uma outra reportagem que alguém cita o Flash. Ou o Jimmy Olsen aparece no Planeta Diário vestindo uma camiseta do Flash, da Mulher Maravilha. Ou sei lá, até mesmo do Batman, que seria bem engraçado, já que ele é o melhor amigo do Superman e ele aparece vestindo uma camiseta do Batman. Isso seria muito engraçado. Mas eu consigo ver eles darem dicas, easter eggs, de que esses heróis estão aparecendo. Ah, Gabriel, mas aí será que iria aparecer o Batman ali, o ator? Olha, aí aparecer o ator eu já acho bem mais difícil. Seria bem legal o Batman aparecer, mas também não pode virar uma festa. Ah, mas o Batman aparece, não sei o que, calma, aí tem que ter muita calma. Qual o contexto que eles vão aparecer? O que eles vão desenvolver pro filme e pro personagem do Superman? Isso é importante. Não dá pra você simplesmente jogar eles para dizer que estão no universo. Isso é ruim. Usar o recurso do easter egg, usar uma reportagem ali pra dizer que eles estão... Isso eu acho válido. Jogar 2, 3, 4 ali na tela, sem muita justificativa, depende muito do roteiro. Por exemplo, o Marcelo deu a ideia de uma das cenas pós-crédito do filme Superman Legacy
fora o Superman entregando uma caixa com a Kryptonita pro Batman, mostrando que ele confia no Batman e que ele já é amigo do Batman. Mas isso seria uma cena, não que ele iria aparecer ao longo da história, sabe? Só uma cena pós-crédito, Superman entrega a Kryptonita, já dá um link entre os dois personagens, e aí você já faz um pulo pro próximo filme. Na minha opinião, essa ideia do Marcelo é uma excelente ideia. Nesse tipo de contexto, eu acho super na boa colocar um personagem como o Batman. Ou a Mulher Maravilha. Um outro cotado aí, o Caçador de Marte. Porque o Caçador de Marte apareceu no Superman Homem da Manhã. E é um personagem que tem intrínsecas relações com o Superman. Já que o Superman é o último filho de Krypton. E o Caçador de Marte é um dos últimos sobreviventes de Marte. Então eles têm essa correlação que aí sim você coloca eles no roteiro. E o roteiro pode caminhar com eles. Sabe como no filme do Flash eles fizeram essa ligação? Que o Batman não tem seus pais e ele adoraria voltar no tempo para ter eles de volta e o Flash tem essa habilidade? Então, é essa correlação que você precisa para fazer a história andar e você desenvolver os seus personagens. E isso é o que faz um roteiro ser bom, ser diferente, se destacar, que é o que eu acho que o James Gunn tá querendo fazer. Eu duvido que ele iria simplesmente jogar um personagem ali só por jogar pra... Ó, nosso universo tem Batman, Superman, Mulher Maravilha, tudo já estabelecido, tá? Duvido que ele iria fazer assim tão jogado. Ele iria amarrar o fator do roteiro em cima dos personagens. Vamos lembrar da Marvel. Como é que terminou o Vingadores Ultimato? Guardiões da Galáxia formando a equipe com Thor. O que o James Gunn exigiu quando foi fazer Guardiões da Galáxia 3? Quero os meus personagens, nada de Thor. O que acontece no filme do Thor? Em 15 minutos eles já descartam a ideia do Vingadores Ultimato, porque ele não via necessidade de juntar Thor e Guardiões da Galáxia. E por sorte conseguiram desfazer isso antes de chegar ao filme do Guardiões da Galáxia dele. É por essas e outras que eu acho muito difícil ele colocar assim, ó, 4, 5 cameos da DC só por ter. Acho muito difícil. Não é a cara dele fazer isso. Cameos como Lobo, Caçador de Marte, até mesmo o Batman numa cena pós-crédito, dá pra encaixar. Muito mais do que isso, só pra ter, difícil. E além disso, se a gente tá falando de outros grandes heróis, nível Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, ele teria que já fazer essa escalação agora. Então seria mais um processo longo para escolher esse ator e talvez eles não estejam prontos ainda para escolher quem que vai ser o Lanterna Verde ou a Mulher Maravilha, sabe? Porque se eles tivessem uma grande participação na história, eles já estariam sendo cotados. A gente saberia pelos testes de audiência. É curioso assim, a gente tá especulando que a pessoa que foi escalada é o Jason Momoa pro Lobo. Porque não teve teste de audiência, ele escolheu ali porque... Ó, você é o meu Lobo, você é o Lobo. Porque o Lobo é um personagem menor, é muito mais fácil de escolher nesse critério. É bem provável que ele não vai fazer isso com os grandes heróis. Flash, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Mulher Gavião e etc. Acho mais difícil ele fazer, principalmente com os membros da Liga. Os outros coadjuvantes, anti-heróis, talvez até alguns vilões, ele talvez até faça. Os grandes eu acho difícil. Mas enfim, de um jeito ou de outro, eu fico muito hypado com essa informação, porque eu quero ver o universo da DC já desenvolvido no Superman Legacy. Eu quero que os personagens entrem organicamente dentro da história. E se não der pra fazer isso, pelo menos um easter egg assim de televisão. Uma reportagem sobre o Batman, uma outra reportagem sobre o Batman, mais uma reportagem sobre o Batman. Não, brincadeira, uma reportagem da Mulher Maravilha, talvez outros personagens da Liga ali, pra gente ver que, ó, esses heróis existem, e em algum momento eles vão aparecer no futuro. Mas claro, né, gente, isso aqui também é só a minha opinião. De repente vocês têm um entendimento diferente de como tem que ser esses cameos dos personagens da Liga se acontecer. Por favor, comentem aqui e também comentem os seus atores favoritos para estar no filme de Superman Legacy. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo com as novidades envolvendo Superman Legacy. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!